Até 1910, Portugal era uma monarquia constitucional, mas uma revolta transformou o país em uma república. Esse foi o início da Primeira República Portuguesa, um período bastante conturbado da história portuguesa, que ficou marcado por diversos problemas econômicos e políticos. Esses problemas foram agravados quando o país envolvesse com a Primeira Guerra Mundial. Esses problemas políticos e econômicos fizeram com que o discurso conservador com viés autoritário ganhasse força no país. O resultado do fortalecimento desse discurso foi um golpe militar realizado em 1926. Com esse golpe foi iniciado o regime ditatorial, chamado Ditadura Nacional. Alguns historiadores entendem a Ditadura Nacional de 1926 e 1933 e o Estado Novo de 1933 a 1974 como o mesmo regime. Durante esse primeiro regime, Antônio Salazar foi indicado para ocupar a chefia do Ministério das Finanças. Salazar ganhou influência nos quadros políticos de Portugal e, em 1933, foi nomeado para o cargo de presidente do Conselho dos Ministros. Essa função era correspondente à função do chefe de Estado e marcou o início na ditadura salazarista, que se estendeu por mais de 30 anos e ficou conhecida como Estado Novo. A carreira política de Salazar começa em 1921, quando ele é eleito deputado pelo Partido Católico. Assiste apenas uma sessão parlamentar e volta a Coimbra 3 dias depois. Através de seus textos sobre economia, é convidado em 1926 para ser ministro das Finanças. Contudo, permanece no cargo apenas 5 dias, pois não lhe foi atendida todas suas condições. Ele voltará ao cargo em 1928, com bênção do presidente Oscar Carmona, que fará dele um super-ministro, que era um cargo máximo. Após chegar no poder, Salazar implantou uma nova constituição para Portugal e inaugurou o Estado Novo. O regime salazarista ficou conhecido por ser antidemocrático, antiliberal, corporativista, colonialista e conservador. As características do governo salazarista fez com que muitos historiadores afirmassem que o governo de Salazar fosse fascista. Essa associação é questionada por diversos historiadores, pois não se tem o consenso se o salazarismo foi fascista ou não. A ditadura salazarista tinha como principais características o corporativismo, pois o Estado colocou-se como mediador das relações entre patrões e empregados. O objetivo disso era enfraquecer sindicatos e os conflitos entre classes em Portugal. A perseguição de partidos políticos, pois apenas o partido do governo, a União Nacional, tinha autorização para funcionar. A censura, pois o objetivo era permitir somente a vinculação de informações com ideologia oficial do governo. Nacionalismo e colonialismo. O governo defendeu e lutou pela manutenção do Império Colonialista Português e defesas de ideais conservadores, sob o lema Deus, Pátria e Família. Com a sua indicação para a presidência do Conselho dos Ministros, Salazar começou a organizar-se politicamente para implantar uma nova Constituição em Portugal. Considera-se a promulgação da Constituição de 1933 como o marco que inaugurou o Estado Novo Português. O regime salazarista ficou marcado por ser antidemocrático, antiliberal, corporativista, colonialista e conservador. O contexto histórico e as características da ditadura salazarista fizeram muitos historiadores afirmarem que o regime de Salazar tinha orientação fascista. Essa associação do salazarismo com o fascismo é atualmente questionada por diversos historiadores. E no momento não existe um consenso se o salazarismo foi fascista ou não. As principais características foram o corporativismo, que foi que o Estado se colocou como mediador das relações entre patrões e empregados. O objetivo disso era enfraquecer os sindicatos e os conflitos entre classes de Portugal. A perseguição aos partidos políticos e aos opositores, que foi durante o regime salazarista, somente o partido do governo, que era a União Nacional, tinha autorização para funcionar. A concentração de poder, que era o poder político em Portugal, concentrava-se nas mãos do líder. A censura, o objetivo era permitir somente a veiculação das informações com a ideologia oficial do governo. O anticomunismo, que houve associação direta do regime com ações que visavam ao combate do comunismo. O nacionalismo e o colonialismo, que foi que o governo defendeu e lutou pela manutenção do Império Colonialista Português, e a defesa de ideias conservadoras, sobre o lema Deus,
pátria e família. A análise do discurso e da retórica de Antônio Salazar e do Estado Novo, as relações internacionais e diplomáticas portuguesas são reveladoras da disparidade entre a imagem criada pelo discurso e pela realidade. Portugal, pelo seu posicionamento geopolítico, desempenhou um importante papel durante a Segunda Guerra Mundial pela neutralidade colaborante com os aliados e com Hitler. As relações internacionais com a ONU, como com outras organizações, foram diplomáticas, mas complexas pelo Império Colonial. Salazar não contestou nem se sentiu obrigado a implementar as medidas solicitadas. Com a Guerra Colonial Portuguesa, recebeu diversas chamadas de atenção, em particular pela ONU, que ignorou em nada mudando a luta armada. Com os resultados catastróficos para todos e com a morte de milhares de militares, assim como as consequências físicas e psicológicas para os sobreviventes, Salazar gerou uma imagem da realidade na qual se violavam os direitos fundamentais e humanos. A decadência do Estado Novo em Portugal iniciou-se na década de 1960. A decadência do regime está relacionada a diversos fatores que incorporam sua ineficiência em se adaptar às mudanças enfrentadas pelo país, ao fortalecimento das oposições e da contestação social ao regime e às questões econômicas. Portugal demonstrava no período ser uma nação atrasada em relação a outros países. A frágil situação da economia agravou-se com a crise do colonialismo. As colônias portuguesas começaram a rebelar-se contra o domínio português, e o regime iniciou guerras para forçar a submissão das colônias rebeldes. Os conflitos espalharam-se por Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outras colônias. Para agravar a situação, o regime vivia uma crise de comando, já que Antônio Salazar enfrentava graves problemas de saúde. Isso levou ao seu afastamento em 1968, e Marcelo Caetano substituiu o antigo governante português, Antônio Salazar. Inclusive, acabou falecendo em 1970, aos 81 anos de idade. Com o regime popular, demonstrações de insatisfação e oposição a eles ganharam força na sociedade. A ala mais conservadora do regime recusou-se a permitir a realização de reformas no Estado Novo, e a insatisfação com a ditadura portuguesa alcançou uma ala do exército que passou a organizar-se para derrubar o regime. O golpe organizado pelos militares contra o Estado Novo ficou conhecido como Revolução dos Cravos e ocorreu em 25 de abril de 1964. No dia da Revolução dos Cravos, tropas portuguesas ocuparam locais estratégicos de Lisboa e ordenaram a destituição de Marcelo Caetano do comando do país. A Revolução dos Cravos marcou o fim da ditadura e permitiu a reconstrução da democracia em Portugal. A oposição começou logo após a implantação da ditadura portuguesa, em 1926, e foi se fortificando e alargando à medida que o regime autoritário perdurava. Ela sempre lutou, perturbou e se opôs às ideias de ditadura militar e do Estado Novo. Muitos intelectuais e pessoas importantes como Humberto Delgado, Maria Pia de Bragança, Álvaro Cunhal, Norton de Matos participaram na oposição e contribuíram muito. A oposição sofria muito com as perseguições e repressões da PIDE, DGS, a Polícia Política do Estado Novo. Por isso ela optou pela clandestinidade. Muitos opositores foram forçados a exilar-se para o estrangeiro e alguns até foram assassinados pelo PIDE, como o general Humberto Delgado ou o escultor Dias Coelho, entre muitos outros.